Olá, eu sou o Cristiano. Olá, eu sou a Márcia e esse é o podcast Viver a Fé. Hoje é o nosso segundo episódio e nós vamos conversar um pouquinho com o Gabriel sobre um tema muito interessante que desperta muita curiosidade, que é a Opus Dei da Igreja Católica. Gabriel, fala um pouquinho de ti, conta um pouquinho da tua história, se tu sempre pertenceu à igreja, como veio para ti esse conhecimento, quando tu ingressou, né, na Opus Dei. Curiosos. Ótimo, Márcia, Cristiano, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bem, eu sou o sortudo marido da Letícia, sou pai do Augusto e sou engenheiro mecânico de profissão. Então, estou dentro do maravilhoso mundo do ar-condicionado, aquecimento de água, essas coisas todas, né? Então, e atualmente também sou presidente de um ramo da Sociedade Americana de Engenheiros de Ar-Condicionado, aqui no sul do Brasil, né? Poxa, que legal. Então é uma sociedade global, toda essa coisa do ar-condicionado junto, que é o que está, assim, é o que eu exerço por profissão e está muito na minha vida também, porque é um negócio da família, né? Então, dentro desse mundo todo aqui, né, da construção civil, é uma coisa que me encantou, a minha profissão é uma coisa que eu amo. E que, nossa, vamos conversar disso aqui tudo hoje, a gente vai ver que tem muito a ver com a vida espiritual, na verdade, né? Então, vamos poder trocar um pouco de ideia sobre como, na verdade, a profissão não é uma coisa alheia ou paralela ao que acontece na vida espiritual, né? Então, é um pouco isso. E, bem, você perguntou um pouco da minha história na igreja, né? Então, desde sempre fui católico. Já fui batizado desde bebê, né? Com os meus pais. Que bênção! Uma super, super alegria. E sempre também com uma influência muito grande do exemplo da minha avó, né? Que bem sempre ia nas missas, apostolado da oração. Então, não somente o exemplo dos meus pais, mas também o exemplo da minha avó foi muito importante nessa caminhada. E sempre fomos à missa nos domingos, né? E tivemos essa participação na comunidade. Desde cedo comecei a ajudar como coroinha. Que legal. Essas coisas. E é interessante que a primeira vez que ajudei na missa foi no aniversário de 80 anos da minha avó. Então, olha só. Agora ela já está com 99. Olha que bom, olha só. Ajudou como coroinha? Sim, comecei. Que lindo, imagina a emoção dela, né? Nossa, ela estava super preocupada. Eu disse, mas cadê o Gabriel? A missa vai começar, não está aqui e tal. E de repente apareci, né? Apareci lá na procissão, né? Então, sempre com esse exemplo, né? Essa vivência com os meus pais. É claro que quando se chega na adolescência, isso já não basta, né? E vocês como catequistas, né, e crisma e tudo mais, sabem que é um momento que, bem, aparecem muitas dúvidas, né? E Exato. meramente o exemplo dos pais e como que, digamos assim, isso da família já não basta, porque agora o adolescente está olhando para o mundo, né? Ele ganha o mundo e o mundo também começa a tentar ganhar ele, né? E aí tem que tomar cuidado, né? Se abrem esses novos horizontes, então se não existe um embasamento, porque, bem, precisa ser uma coisa também racional, né? Se não existe isso, as coisas vão se perdendo. Então, apesar de sempre ter estado na igreja, eu considero que por volta dos meus 13 anos foi quando eu comecei a levar a coisa a sério, digamos assim, de um jeito pessoal, certo? Foi no período de crisma, então? Sim, por volta dessa... sim, já estava fazendo a crisma, de fato. Mais ou menos quando estava fazendo a crisma, na verdade, um pouco antes de matricular, eu acho que já apareciam algumas inquietações mais profundas. Certo. Digamos assim, né? Ou mesmo uns certos questionamentos. Por que as coisas são assim, do jeito que são, né? Dentro da igreja? Por que o ensinamento é assim e não assado? Certo. Então, isso que mais ou menos por essa idade, né? Então, eu estava ajudando como coroinha e tudo mais. E aí, começaram outros exemplos que via na minha paróquia de seminaristas, por exemplo, que foram me mostrando um novo mundo de formação, certo? Porque essa vivência de fé que tinha era uma vivência de fé
genuína, autêntica, claro, né, no seio da família, Sim. mas que se perguntasse o porquê, né? Uhum. Então, provavelmente não saberia dizer. Uhum. Então, foram esses amigos o caminho, ou a porta, digamos assim, para começar a estudar as coisas da fé, né? Então, Uhum. realmente pegar o catecismo, certo? Ler, ou ver outros documentos, compêndio do catecismo da igreja, Uhum. tantas outras coisas. Então, e aí também por esse momento que começam essa pergunta fundamental do jovem, certo? Qual é a minha vocação? Certo. É nessa fase mesmo que vem, porque não é só a vocação profissional. A vocação profissional é um dos pontos que a gente começa a se aproximar do final do ensino fundamental, próximo do médio, quer saber, né, já qual a profissão, mas também qual é a minha missão de vida, né? E Sim. que bom quando se já questiona tão cedo isso, né? É a pergunta de por que estou no mundo, certo? O que o universo, digamos assim, para falar, né, sem falar do que Deus, mas assim, o que o universo espera de mim, né? Mas claro, eu já me perguntava assim, o que Deus quer de mim. E você, a pergunta fundamental é, claro, tem essa questão da profissão, mas de um outro ponto de vista, essa vocação também assim, para alguém que está na igreja, então é o sacerdócio, é a vida religiosa, é ser leigo, né? Uhum. Então, por volta dessa idade me apareciam esses questionamentos, né? E que levou um certo tempo para conseguir chegar à resposta, né? Uhum. E o problema nisso é que a concepção que eu tinha formada na cabeça de vida cristã era como que uma concepção, poderia dizer, clerical, no sentido que somente aqueles que estão no clero ou aqueles que são monges é que efetivamente estão respondendo de forma radical, ou digamos assim, levaram a coisa a sério. A sério, né? Sim. É comum pensar assim, quando se é novinho. Uhum. Sou catequista e eu vejo que as crianças sentem isso muitas vezes, essa dúvida. Se eu não vou participar do clero, como tu falou, então eu tô livre, eu não faço parte, eu só venho nas missas, né? E é uma dúvida importante de se levantar. Sim, e é como que chegasse a um entendimento que diz assim, olha, então a vida cristã, que não é do monge, né, dos religiosos e dos clérigos, então é uma vida cristã de segunda categoria. Né? Como diz assim, então, se não é essa, então eu estou relegado aqui a uma outra... Quando surge né? essa dúvida, né? Parece que não se dedica tanto, né? Isso, Que não está parece se não entregando dedica tanto a Deus assim. E tá assim, tem como sim, né? Isso, mas na época isso me parecia um mistério, porque ainda que diz assim, tudo bem, entendo as exigências de uma vida cristã séria, mesmo que não seja monge, não seja clérigo, Uhum. né? Mas entendo as exigências, entendo o que precisa ser vivido, tá, mas e daí? Tipo, você não vai ter uma ordem religiosa, não tem o bispo, né? Como manda... Então, é uma coisa meio assim, largada, digamos. Poderia usar essa, se não for uma palavra muito forte, mas como que largado, né? Então, isso, para mim, veio a clareza de que, ok, então eu não tenho vocação a ser religioso nem clérigo. Mas, então, ok, vamos viver essa vida cristã, mas é uma coisa meio segundo nível, né? Então, depois também veio a decisão da profissão, que eu considero um segundo aspecto da vocação muito importante. Claro. Né? É verdade. Muito. E me decidi por isso. E então fui estudar em Florianópolis. E ainda muito com essa inquietação, certo? De dizer assim, ok, vamos viver a sério esse cristianismo, mas sempre vai ser, assim, meia entrega. Isso te causava um desconforto, né? Era o grande desconforto. Eu tô sentindo isso. Era o grande desconforto, porque Deus não espera uma resposta meia boca, certo? Deus espera a totalidade, não está interessado numa parte da minha vida, está interessado na minha vida por inteiro. Perfeito. Então, era uma coisa assim meio que, apesar de se entender que, ok, esse é o meu caminho, e isso também é uma coisa que eu vejo como um perigo para muitas pessoas, porque alguns entram em contato com a fé e descobrem esse maravilhoso mundo da fé, mas a terceira etapa, assim, a etapa seguinte, né, desse encontro
é passar a não encontrar mais sentido nas coisas do mundo. Perfeitamente. Verdade. Porque, então, se o valor de tudo está no espiritual, então qual que é o sentido, né? De trabalhar aqui, acordar 5 da manhã e dormir 11 da noite, né? E ter filhos e tudo mais, porque se vamos morrer e depois a nossa alma... Então, eu me preocupe com a minha alma. Vivamos como ermitões no deserto, sei lá, né? Alguma coisa desse tipo. E feliz de quem chega nesse nível, né? De se preocupar e de realmente estar mais voltado para essa questão espiritual. Porque tem muitas pessoas que praticam a fé, mas não levam um tempo bem grande. Eu fui uma pessoa que levei um tempo grande, assim, para realmente entregar meu coração com toda a minha força e de verdade, assim. Embora eu tenha nascido dentro da igreja, não da igreja católica, né? Da igreja evangélica. E com avô pastor, família de 3 gerações evangélicas, eu não entreguei meu coração. Eu fui entregar meu coração com mais de 30 anos. E aí eu tive essa sensação que tu teve lá na adolescência cedinho. Ah, sim. E um pouco dessa dúvida, assim, onde é que está o sentido de todas as coisas materiais, né? Se o espiritual é o que importa, né? Então, mesmo do ponto de vista da dedicação para a profissão, pô, eu sempre me dediquei nessas coisas, mas parecia que não estava conectado com aquilo que era o que dava um sentido mais profundo. Com o espiritual, né? Com o eterno, né? Com o eterno. A união entre o material e o eterno. E foi nessa época, então, que conheci o Opus Dei. Porque estava em Florianópolis e um sacerdote, amigo, me sugeriu, olha, vai lá no Centro Cultural, eles têm meios de formação, né? Você vai poder conversar com o sacerdote e tal. Que idade tu tinha, Gabriel? Eu estava com... Bem, isso foi logo na entrada da faculdade, então eu estava nos meus 18, 19, né? Então, comecei a participar dos meios de formação. E quando conheci o Opus Dei, então, finalmente, esse conflito foi solucionado. Deve ter sido um sentimento muito bom de alívio, assim, de encontrei. Sim. Acho que o Opus Dei supre perfeitamente, né, a resposta a essa inquietação, né, de será que o trabalho, essas coisas, né, de fazer essa ligação do trabalho com a gente vai falar um pouquinho mais disso no decorrer do episódio. Gabriel, aproveitando então, né, que tu já falou ali a respeito do Opus Dei, deixa eu te perguntar, a gente já falou um pouquinho no episódio anterior com o Padre Guilherme, né, por isso que a gente convidou aqui hoje o Gabriel, ele que é membro do Opus Dei. Então deixa eu começar te perguntando, como surgiu, quem foi o fundador, né, da Opus Dei? Bem, agora, há pouco celebrávamos os 96 anos de fundação do Opus Dei. Então, Exato. o Opus Dei foi fundado em 2 de outubro de 1928. Então, São José Maria Escrivá, que é o fundador da obra, né, era um sacerdote espanhol, que já há muitos anos vinha com essa inquietação de quem sabe que Deus quer algo de si, mas não sabia o quê. Certo. Até que em 2 de outubro, e isso o próprio São José Maria usa com essas palavras, né, ele viu a obra, viu essa imensa realidade de homens e mulheres no mundo inteiro, santificando-se e santificando os outros nas realidades mais cotidianas. Então, assim começou o Opus Dei, começou com uma visão que teve um sacerdote, e esse sacerdote transmitiu, né, e manifestou essa realidade a centenas de pessoas que, conforme iam conhecendo a mensagem do Opus Dei, iam se decidindo por entregar-se totalmente, né? E então, hoje a obra conta com dezenas de milhares de membros, cerca de 90 mil, né, que estão espalhados no mundo inteiro. E se dedicam a essas atividades. Bem, em primeiro lugar, a sua própria santidade, né? Ser santos no meio do mundo. E depois uma série de atividades de formação, certo? Para que também os outros cheguem a conhecer essas realidades maravilhosas. Verdade. Com certeza, né? Muito bonita essa visão do São José Maria Escrivá. Linda. Tu contou a tua história, mas eu fiquei com uma curiosidade que eu tenho certeza que as pessoas vão ter também, né? Que é
Tá, estavas na faculdade, conheceu a Opus Dei, né? Uhum. E uma das curiosidades é como vivem as famílias que pertencem à obra, né? Então, daí, nesse caminho, tu conheceu a tua esposa, que tu Sim. colocou lá no começo, né? Então, Uhum. conta um pouquinho pra gente como foi isso, assim, se ela também pertencia, Uhum. como foi, né? Esse conhecer de vocês, o namoro, né? Sim. O casamento, que desperta curiosidade nas pessoas, assim, os cuidados que vocês têm em respeito a Deus e também em sequência do que vocês seguem na obra, né? Claro. Então, apesar de que em torno dos meus 19 anos foi quando comecei a participar dos meios de formação, e isso é uma coisa muito importante, porque esses meios de formação, ou seja, as atividades que o Opus Dei organiza, são todas abertas, certo? Então, qualquer pessoa pode participar. E o fato de participar não significa que você passa a ser do Opus Dei, né? Então, durante a maior parte do tempo que eu estava em Florianópolis, eu frequentava os meios de formação da obra, mas ainda não era efetivamente membro, digamos assim, né? E a minha esposa, bem, agora em setembro celebramos 10 anos de que estamos juntos. Parabéns para os dois. Obrigado. Não são 10 anos de casado, mas 10 anos contando o tempo de namoro. Então, começamos a namorar na época do ensino médio ainda. Foi no terceirão. E então, nessa época da faculdade, bem, desde o começo, nós dois decidimos namorar, mas namorar cristamente, né? Assim, então, dentro daquilo que a igreja manifesta como sendo o caminho para a felicidade, certo? Daqueles que querem se casar. Com todas as suas exigências, e foi assim que vivemos, né? Então, comecei a participar em Florianópolis e, naturalmente, quando alguém conhece uma coisa assim, que muda a sua vida, quer transmitir, dar a conhecer. Então, começava a falar também para Letícia sobre a obra e tudo mais. E na época, então, íamos em alguns finais de semana, por vezes com alguns amigos, a Curitiba, porque lá havia recolhimentos, né? São essas atividades com meditação que um sacerdote dá para estudantes uma vez por mês. Então, pegávamos o carro e íamos, de modo que ela participava... lá em Curitiba. Então, ela participava no centro feminino, eu ia no centro masculino, que também tinha as atividades, e assim fomos conhecendo. Perfeito, legal. Muito legal. Quer fazer a próxima pergunta? Então, a gente ia perguntar quando você conheceu o Opus Dei, você já respondeu, na verdade, essa pergunta, né, previamente, e como impactou, né, isso de forma geral, ou mais especificamente na tua vida espiritual, ter conhecido o Opus Dei, o que mudou na sua vida? A questão fundamental foi que resolveu o conflito que eu mencionava. Perfeito. Né? Porque o que é a obra, né? Então, digamos, uma resposta bem simples, mas que para mim é mais do que suficiente, é um pequeno trecho que está na oração a São José Maria Escrivá, digamos assim, no santinho, né? Na estampa de São José Maria. Em determinada parte da oração diz Opus Dei, vírgula, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Então, quando se olha para a obra e se pergunta o que é a obra é um caminho de santidade, né? E existem muitos caminhos de santidade na igreja, certo? Poderíamos pensar em todas as pastorais que existem, ou pensando em diversos outros movimentos, certo? E mesmo para quem decide pela vida religiosa, tem dezenas de opções, certo? Então, é franciscano, ou é carmelita, ou é trapista, é isso ou aquilo. Existem diversos caminhos de santificação. Muito bem colocado, exatamente. E existem muitas pessoas nesses diversos caminhos e acho que essa tua dúvida é a dúvida de muitas pessoas. Quando eu estava terminando a catequese, eu sentia também que eu tinha uma missão, um chamado. Eu sentia claro, assim. Mas eu não queria eu decidir, assim, eu vou para tal lugar, Márcia, né? E eu não sabia como, então, chegar nessa resposta
de qual é o caminho, qual é a minha missão, né? E eu combinei com Deus de alguém me chamar, alguém dentro da igreja que me conhecesse me chamar, né? E tu, de certa forma, foi chamado também, né? Houve alguém que te convidou, tu estava nesse dilema e foi convidado, né? E aí tu conseguiu sentir no coração, que é onde a gente tem a certeza, né? Esse tema, ao longo de muitos anos, a Opus Dei, né, despertou sempre muita curiosidade, desperta, né? Desperta por conta de filmes que existem, livros, né? Desperta porque não se fala ainda tanto quanto se deveria falar na igreja, esclarecendo, convidando. Eu acredito que em algumas paróquias fala-se menos ainda, né? E então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão, sobre o tabu, né? E aproximando a obra das pessoas, né? Para que elas vejam que, na verdade, é como tu disse, né? É mais uma vertente da igreja, né? É como uma pastoral que existe e que daí para as pessoas é tão natural. Isso, então, são muitos os caminhos de santificação, né? E cada cristão, de certa forma, vai ter o seu caminho próprio, certo? Precisa responder, uma vez que tenha respondido, dito sim à fé cristã, Deus não quer que a gente vá para águas mais profundas. Exato. Né? Então, a pergunta seguinte é, quais são as minhas águas mais profundas? O que é que Deus espera de mim para viver essa entrega completa? Então, existem muitos carismas dentro da igreja. Esses muitos carismas se refletem em diversos caminhos possíveis, certo? Então, quando alguém vê que, poxa, sei lá, o meu caminho é na Canção Nova, o meu caminho é nessa comunidade de vida, o meu caminho é... Bem, são vários caminhos. E que todos têm o mesmo objetivo, chegar ao céu, né? São caminhos de santificação. Tudo que está na igreja não está por estar, está porque precisa ser um meio, precisa estar apontando, levar aquela pessoa que participa daquela instituição para a santidade. Em outras palavras, levar para o céu. Né? É verdade. O padre Guilherme esteve com a gente no primeiro episódio e ele falou também que a Opus Dei também ajuda muito na questão de aprofundamento da palavra, aprofundamento da doutrina, né? Para quem tem uma sede de conhecer mais, né? O que tu acha disso? Sim, exato. Então, a obra sendo um desses vários caminhos específicos, a particularidade é que este caminho dentro do Opus Dei é no trabalho ordinário e nas coisas pequenas, certo? Então, como dizia a oração, no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. No que consiste o caminho de santidade proposto pelo Opus Dei? Justamente em viver essas realidades, a realidade da família, a realidade do trabalho, de forma voltada para Deus, certo? De modo que tudo que se faça possa ser oferecido a Deus. Então esse é o resumo. Então, sendo esse o caminho da obra, a missão do Opus Dei no mundo é dar aos seus membros e àqueles que estão em contato com o Opus Dei os meios para que sejam capazes de viver isso no seu dia a dia. Né? Então, as pessoas que passam a frequentar os meios de formação do Opus Dei e mesmo aquelas que se tornam membros, não se distinguem em absolutamente nada de todos os seus outros irmãos dentro da igreja, certo? Você vai na missa, eles não estão usando uma capa, certo? Não estão usando... Não, estão ali no meio do mundo, certo? Por quê? Porque essa é a vocação, santificar aquilo que está no meio do mundo. O trabalho, a família, certo? O estudo. Perfeito. Então, em nada se distingue dos outros e não tem absolutamente nada de digamos assim, oculto ou místico. Certo? Maravilhoso esclarecimento, é necessário esse esclarecimento. Isso, né? não existem, o próprio São José Maria dizia, não existem e não devem haver segredos dentro do Opus Dei. Então, qualquer pessoa que... Bem, você vai começar a conversar, o que tem de segredo no Opus Dei? Não tem nada. O nosso segredo é que vivemos para ser santos. vivemos com uma perspectiva sobrenatural
de cada coisa que se faz, entendendo que cada coisa que se faz pode ser oferecida a Deus, né? Então, sendo o Opus Dei esse caminho de santificação, a sua missão consiste em dar, como eu falava, esses meios para que as pessoas possam viver essa realidade. Então, o que o Opus Dei faz para que as pessoas aprendam a fazer isso? Bem, em primeiro lugar, o Opus Dei oferece atividades de formação. Então, por exemplo, no Centro Cultural Navegantes, que temos em Florianópolis, e muitos outros centros culturais no Brasil inteiro, qualquer um pode chegar e dizer, olha, eu gostaria de saber se vocês têm aula de doutrina aí, como é que funciona. Vocês têm... queria saber mais dos resumos dos ensinamentos católicos, queria ouvir uma palestra, ouvir uma meditação do sacerdote, certo? Então, são esses meios que são abertos. E o que se vai ouvir nisso? Vai se ouvir aquilo que está no Evangelho, vai se ouvir aquilo que está na doutrina da Igreja, dentro dessa espiritualidade própria da obra que Deus mostrou a São José Maria Escrivá, certo? Das coisas pequenas, do trabalho, do cuidado com a família. Então, o que se vai ver nessas meditações, nesses meios de formação, em pormenores, como viver isso? Olha, como é que se santifica o trabalho? Colocando, não sei, 1001 coisa. Não tem nada de externo. A questão é qual é a motivação interior. Isso parece óbvio, mas quando a gente para pensar de como transpor isso efetivamente para a vida cotidiana, são mil e uma ocasiões diferentes que se aparecem. E se o objetivo é santificar todas elas, como é que se faz isso? Né? Como é que se santifica a situação de ter um filho doente em casa? Como que se santifica uma doença própria, um prejuízo, um revés econômico, certo? E mesmo quando as coisas estejam bem, então, quando tudo vai bem, então como que se vive, certo? Como que se educa os filhos na fé? Qual é este exemplo que se precisa dar? Então, os meios de formação na obra estão e são meios efetivos para que quem quer que se aproxime dos meios de formação consiga entender e incorporar na sua própria vida esses ensinamentos. Perfeito, maravilhosa explicação. A gente, tem que fazer tudo por amor a Deus, mas como você falou, são 1001 coisas, né? Como que a gente faz tudo, né? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Maravilhosa a explicação. É verdade, e aproxima as pessoas, né? Não afasta, aproxima, né? O conhecimento aproxima, né? Sim, então, então, será que tem profissões que são mais santificáveis do que outra? Não existe. O São José Maria dizia, olha, qualquer profissão honrada pode ser santificada. Né? O trabalho sempre pode ser uma realidade santificável e santificadora. Então, também não existe no Opus Dei qualquer distinção deste tipo, certo? Seja quem trabalha na limpeza das ruas, seja o presidente da República, ambos terão o mesmo tratamento e ambos vão ter acesso aos mesmos meios de formação para que santifiquem aquilo que é a sua realidade, do aqui e do agora, certo? A sua família, o seu trabalho, na forma como está agora, não vivendo realidades idílicas, né? Vamos esperar quando estiver daquele jeito, então vai ser possível santificar e fazer isso e aquilo. Não, é o agora, o hoje e o agora. Sim. Gabriel, tu pode esclarecer para a gente também, aproveitando que eu sei que também é dúvida de algumas pessoas mais distantes da religião, né? Não religiosas até, o que é se santificar? No meio evangélico, por exemplo, isso é uma dúvida grande, né? Eles acham que obrigatoriamente se tornar santo, né? E é um caminho, na verdade, né? E é importante esclarecer. Então, o que seria a busca da santidade? Quando as pessoas, a maior parte das pessoas pode ouvir santo e pensar numa imagem do santo de altar, certo? Então pensa na monja com seu hábito, né? E sim, aquela coisa que você olha para a imagem, isso está muito longe de mim. Eu pedi o esclarecimento por isso, exatamente. Então você pensa santo e você pensa isso, né? Então isso é a norma, digamos. Em geral, é isso que se atribui à palavra santo, certo? Você pensa ou
ou poderíamos dizer assim, os beatos, certo? Perfeito. Qual que é a figura do beato? As senhorinhas beatas, aquele cara que é estranhão, assim, né? Que não, Aham. tá deslocado do mundo, não entende da sua profissão, né? Afastado do mundo, exatamente. Isso Sim. aí, né? Distante do meio da Ou sociedade. até podemos dizer né? assim, descolado da realidade, Descolar da É, realidade, perfeito, isso né, aí, colocação. perfeito. digamos assim. Então, esse conceito de achar que o santo, primeiro, é o que está lá no altar, então está muito longe, né? Uhum. E, Inalcançável, né? e por outro lado, os beatos que estão lá na paróquia, sei lá, todo dia, mas que são, sei lá, vivem... É uma coisa que estranha, assim, não é para mim, eu tenho família, tenho isso e aquilo. Então, essa pergunta é muito boa, porque quando se pensa em santo, se pensa isso, mas de fato não é isso. O que é um santo? Um santo é alguém que está no céu, certo? Estes santos que nós temos como nas nossas imagens, nas igrejas, né, que pertencem à história da igreja, eles têm esse destaque porque eles foram canonizados, né? Mas, ou seja, o que é uma canonização? Então, o Papa formalmente declara, olha, esta pessoa aqui está no céu, esta alma está no céu. Um reconhecimento da própria igreja, né? Que essa pessoa E que é um essa. exemplo. Que é um exemplo a ser seguido, né? Agora, alguém poderia pensar que, assim, então, esse negócio de santo é assim, o Papa canoniza, então, na hora que ele canoniza, a pessoa foi para o céu. Tipo assim, o Papa, então, é a autoridade máxima, e aí ele vai lá, abre a porta do céu, né? E agora o santo entra. Então, estão nos céus aqueles que são... selecionados pelo Papa. Exato. Os canonizados, né? Os canonizados são os que estão no céu. Mas não é isso. A canonização não é abrir a porta do céu para aquela alma. A canonização é esse reconhecimento público que diz, olha, esta pessoa está no céu, esta pessoa é um exemplo a ser seguido e foram reconhecidos 2 milagres feitos por intercessão desta pessoa. Perfeito. Né? Então, santo, partindo do princípio que santo é qualquer alma que está no céu, dizer que o objetivo de vida do cristão é ser santo, significa dizer o objetivo de vida do cristão é ir para o céu. Se possível, assim que morrer, sem passar pelo purgatório. Perfeitamente. Exatamente. Perfeito. Isso aí. É muito importante esse esclarecimento para as pessoas entenderem que é possível sim buscar a santidade aqui na Terra no dia a dia e no cotidiano. Também não é nada sobrenatural. Né? Isso. Então, se o objetivo é o céu, né? Se o objetivo é essa santidade, então a pessoa, quando passamos a entender isso, todas as nossas ações, as nossas decisões passarão a ser tomadas de forma tal que me levem para aquilo que é meu objetivo. E isso, então, é busca para a santidade. Em cada situação, em cada momento que se apresenta, se perguntar, isso me aproxima ou me afasta daquilo que eu quero para a minha vida? Perfeito. Então, os santos vão viver de forma tal que se aproximem de Deus em tudo que fazem. Né? É verdade. Perfeito. Gabriel, tu falou ali previamente, né, que a pessoa que frequenta, não propriamente é membro já, né, faz parte do Opus Dei, como que funciona essa questão, né? Existem cargos ou atribuições específicas no Opus Dei? Como que funciona? Então, os meios de formação são completamente abertos, certo? Qualquer um pode fazer direção espiritual com um sacerdote, pode participar de uma palestra, de um recolhimento. E nisso tudo, depois da pandemia, se viu uma transformação muito grande, de um número muito grande de pessoas se aproximando da obra, principalmente através das redes sociais. Exatamente. Então, na pandemia apareceu, né, assim, o que se faz, né? Então, não se pode ir até o centro, então vamos começar a transmitir, né, os recolhimentos, as palestras, as meditações, e isso, então, fez com que muitas mesmo novas pessoas se aproximassem dos meios de formação da obra, né? Então, como eu falava, isso é muito aberto. E então, o que distingue um membro, digamos assim, do Opus Dei, certo? Daqueles que participam dos meios de formação. Certo. Então, o que distingue é a vocação. Então, esta realidade
de que todo cristão é chamado à santidade, independentemente do seu estado, da sua condição de vida, ela foi fortemente proclamada pelo Concílio Vaticano II, certo? Então, isso não é uma coisa que pertence ao Opus Dei. Isso pertence à Igreja, A Igreja Católica. certo? E é a realidade que os primeiros cristãos já viviam. Então, é uma realidade da Igreja. Então, se esta é a vocação de todo cristão, e se o Opus Dei existe para que as pessoas se santifiquem no meio do mundo, então parece uma coisa meio redundante, assim, né? A vocação do cristão é se santificar no meio do mundo. O Opus Dei está para a santificação no meio do mundo. Então, qual que é a diferença? Assim? O que torna de especial? Bem, o que tem de especial é que a vocação ao Opus Dei não é somente entender que é essa realidade universal, né, do chamamento à santidade, que pertence a todos, mas assumir um compromisso firme de, através do espírito da obra, chegar à santidade, certo? E também de fazer a obra ir para frente, Claro. certo? Ou seja, fazer com que mais pessoas conheçam a espiritualidade da obra, conheçam essa realidade maravilhosa de poder santificar o trabalho, a vida em família, as pequenas coisas, né? Então, a diferença entre aqueles que são membros e não membros é essa, porque é que os membros viram diante de Deus que tem esta vocação. Digamos, que a sua casa é o Opus Dei, certo? Que dentro da grande família da igreja é o Opus Dei a sua pequena família, né? Perfeito. Sim. Porque todos os movimentos da igreja são como que essas famílias. Pequenas Exato. famílias, Certo, pequenas então- comunidades, né? Exatamente. Eu vejo exatamente assim. Sou catequista e me sinto parte da família dos catequistas. Exatamente isso. E interessante o que tu falou, porque então fica aberto um convite a todas as pessoas para conhecer, né? Claro. E, claro, daí conhecendo, saberão se tem uma missão ali dentro, digamos assim, né? Ou não, né? Claro. Uma outra questão que se levanta bastante é o seguinte: a formação de homens e mulheres é feita separado, correto? Sim. Os papéis são separados? Qual é o papel de uma mulher? Qual é o papel de um homem? O que se espera deles, né? E por que a formação é separada? Os papéis são diferentes porque, assim, na vida, de certa forma, por exemplo, na família, né? Os papéis são diferentes do São homem e da distintos, mulher. né? Mas a vocação é a mesmíssima, né? Então, a mesma vocação para o homem e para a mulher, a mesma santificação, a mesma vocação de se santificar pelo trabalho profissional e pelo cumprimento dos deveres cotidianos. Então, sob esse ponto de vista, não existe nada de diferente entre os homens e as mulheres que participam dos meios de formação do Opus Dei. Por que, então, ser meios de formação que são atendidos separadamente, né? Porque a forma como isso vai se concretizar na vida de um homem e na vida de uma mulher vai ter as suas particularidades, certo? Então, não faz sentido eu falar sobre maternidade para um homem, Sim. certo? Falemos sobre maternidade para as mulheres e falamos sobre paternidade para os homens. Então, a questão fundamental é essa, que essa separação visa poder formar ou transmitir esse espírito da obra de forma mais eficaz diante das realidades mais imediatas dos homens e das mulheres. Perfeito. Muito boa explicação. Distinções, né, de cada E um. importante isso, né? Que, na verdade, a busca é a mesma, né? Que é mais no sentido das necessidades diferentes de homens e mulheres, de esclarecimento e de vida mesmo, né? Sim, as necessidades são atendidas. Se elas são atendidas de uma forma mais particular, então elas são mais eficazes, né? Perfeito. Gabriel, existe alguma atividade voltada para crianças, adolescentes, para os mais jovens no Opus Dei? Sim, na época, como eu comentava, né, na época que eu estava na faculdade, participava de algumas meditações, então, pensando, por exemplo, nos universitários, né, são diversas essas atividades que são organizadas, desde meditações, mesmo poder fazer direção espiritual, né, e outras coisas mais. Mas também para crianças se organizam atividades, são os chamados clubinhos, né? Certo. Então,
essas são atividades que membros da obra, ou mesmo pessoas que não são membros, que levam à frente para poder também dar formação para as crianças e criar esse ambiente de família, onde também as famílias possam se encontrar. Então, esses clubinhos não são efetivamente, digamos, meios de formação do Opus Dei, mas são iniciativas que já vão ensinando também as crianças como viver isso, né? De certa forma. Principalmente através do exemplo, né? Exato. Então, também os clubinhos são separados, clubinhos de meninos e clubinhos de meninas, certo? E essas atividades não são... As atividades feitas nos clubinhos não são unicamente de formação doutrinal, por exemplo, né? Então, se vai ter campeonato de futebol, fazer uma trilha... Então, tudo isso acontece porque é santificar a vida como ela é. Né? E eles são crianças, né? Então eles estão santificando como crianças, né? Exatamente. Eles são... Aprendendo desde cedo que cada pequena atividade do nosso dia a dia pode ser direcionada a Deus, né? Isso facilmente pode... Esses clubinhos, muitos deles têm redes sociais e tudo mais, então é possível... Facilmente se encontra, né? O Instagram desses clubinhos e dá para ver as atividades que fazem. E aqui... Temos em Florianópolis, né? Então, um clubinho para jovens, homens. Aqui em Itajaí tem um clubinho para moças, mas tem muitos outros em diversos lugares do país, certo? Basta procurar. Eu ia aproveitar para perguntar aqui na nossa cidade e região, né? O padre Guilherme comentou que aqui em Balneário tem um grupo de mulheres que se reúne, em Itajaí um grupo de homens. E que em Florianópolis é onde acontecem os cursos de formação. Se tu quiseres esclarecer para as pessoas que tenham curiosidade. Sim. Então, em Florianópolis é onde temos o Centro Cultural Navegantes, né? Lá que o sacerdote atende direção espiritual, as meditações são dadas lá. Mas em cada cidade onde está um membro da obra... Bem, né, como eu dizia, a vocação é levar à frente a obra e tornar mais conhecida esse espírito do Opus Dei. Então, cada membro da obra, individualmente, vai buscar criar ocasiões na cidade onde está, da forma como está, para que isso aconteça. Então, é por isso que de dezenas de cidades do Brasil, onde não há um centro cultural, certamente há um membro da obra que vai organizar alguma atividade para dar a conhecer mais do espírito da obra, né? E, na medida do possível, também fazer com que se frequente os meios de formação dos centros culturais. Sim. Então, aqui na nossa região, é mais ou menos o que acontece. Não temos um centro em Florianópolis. Então, aqui e qualquer outra cidade onde haja um membro da obra, certamente tem alguma atividade sendo feita. Então, as pessoas que estão na igreja católica, seja na paróquia que for, procuram a pessoa que representa a obra na sua cidade. É o mais fácil, ao invés de procurar um centro, a menos que vivam nas cidades onde tem centros, né? Digamos, como que se encontra, então, né, essa pessoa? O jeito mais fácil seria através do centro. Então, os centros culturais sempre têm... Bem, primeiro no site da obra, opusdei.org, dá para ver uma lista dos centros culturais no Brasil. Então... E depois pelas redes sociais também, por exemplo, no Instagram, você pode encontrar o Instagram do Centro Cultural e entre em contato, certo? Então, entre em contato com o centro e pergunta, olha, eu estou aqui na cidade tal, queria saber se tem alguma atividade aqui perto. E o pessoal certamente vai responder e passar o contato, né, de alguém que possa ajudar. Sim. Perfeito. Gabriel, referente a direcionamento espiritual, né? Existe direcionamento com padres que são membros da Opus, ou mesmo com leigos, né? Que são do Opus Dei. Como que a pessoa chega, né, nesse direcionamento? Como que a pessoa pode fazer um direcionamento, né, com um membro do Opus Dei? E já deixa eu aproveitar, né, te pedir aqui um esclarecimento, porque a gente está falando aqui de leigos, né? E você pode explicar para a gente qual é a diferença exatamente do leigo e de quem não é leigo, né? Claro. Então, bem, uma vez que somos batizados e passamos a ser parte da igreja, digamos que o nosso status automaticamente é o status de leigo, certo? Então, depois, então, quando se alguém é ordenado sacerdote ou diácono, então passa a ser um clérigo, já não é mais um leigo, certo? Então, de uma maneira geral, aqueles que não são clérigos e que não são
religiosos são leigos. Perfeito. E, de novo, isso de uma maneira alguma é uma questão de segunda categoria. Sim, não é demérito nenhum, né? Não, é só uma vocação diferente, né? Claro, e que é a grande massa dentro da vida da igreja, certo? Então, a esmagadora maioria dos cristãos são leigos, né? certo? E não Eu poderia ser adoro fazer diferente. essa pergunta para as crianças na catequese, principalmente já no grupo de crisma, que são maiores, né? E já tem esses dilemas. Apresentar as vocações e aí perguntar para eles onde eles se encontram ali, o que eles estão em dúvida. E é bonitinho de ver a resposta, assim, deles, né? E é nesse começo de vida aí exatamente que surge essa principal dúvida, né, da vocação. E todo mundo comenta assim, o casamento está diminuindo, mas olha o que eu vejo na catequese, tem um monte de criança falando que tem a vocação do matrimônio, que sente já vontade. Então, quer dizer, tudo vai muito da criação, tudo vai muito do conhecimento que se tem em casa. Do exemplo, né? Claro que quando daí a vocação já é mais específica, assim, por exemplo, um padre, aí a criança fica mais em dúvida, eu percebo isso, assim. Vai seguir um caminho também, de repente, coroinha, catequista, e vai conhecendo cada vez mais até chegar a uma decisão. Parece-me ser uma decisão mais difícil, assim. Em boa parte porque a vida de família é aquilo que tem mais próximo de si. Então, fica mais fácil de visualizar, né? E de querer reproduzir. Mas quando então a criança começa a entender... e aí a importância também de que, né, os sacerdotes, os religiosos também estejam próximos, né, dos leigos, das crianças, para poder entender, olha, não é um super-homem, né? Exatamente. Não é uma pessoa assim, né, diferentona. Não, gente como a gente que recebeu essa missão espiritual de Deus. E ter esse momento de descobrir essa missão passa pelo que você comentava, né, da orientação espiritual. Então... desde o início da vida da igreja sempre existiu essa realidade, né, do irmão que se aconselha com seu irmão, né? E então os sacerdotes no Opus Dei, de uma maneira especial, todos os sacerdotes atendem os fiéis, né? Mas os sacerdotes no Opus Dei se dedicam de uma maneira especial a poder fazer esse atendimento individual com cada um, né? Então, isso se chama orientação espiritual ou direção espiritual. Então, esse momento onde, assim como uma pessoa pode buscar um sacerdote na paróquia, né, buscando aconselhamento, a confissão, também assim com os sacerdotes do Opus Dei. Então, aqueles que estão participando dos meios de formação podem pedir, eu gostaria de conversar com o sacerdote, e se agenda um horário e é isso, né? Isso no próprio centro, né? Não tem como ele saber, por exemplo, que em tal paróquia aquele sacerdote é do Opus Dei. Ele busca no centro de formação, no caso. Se houver um sacerdote da obra intraparóquia, pelo contato com o centro, né, a pessoa pode ficar sabendo disso e vai ser orientada nesse sentido. Perfeito. E direcionamento com leigos existe também no Opus? Os membros da obra, de uma maneira geral, justamente porque visam dar a conhecer o espírito do Opus Dei, vão buscar conversar com as pessoas e tudo mais, né? Certo. Mas não se trata de uma orientação espiritual formal, né? É uma amizade, certo? Que vai se formando entre aqueles que participam desses meios. Perfeito. Agora um conselho para as pessoas, né? Algumas formas que tu vê da pessoa santificar o trabalho no dia a dia. Puxa, tem aquele livro muito famoso, né, que diz assim, o título é Comece pelo Porquê, né? Então me parece que para responder essa pergunta de como santificar o trabalho, um pouco da resposta já nisso. Comece pelo porquê. A santificação do trabalho começa fundamentalmente pelo motivo pelo qual você o faz. Então, é aquilo que é chamado de colocar intenção, ou o oferecimento do trabalho a Deus. Muitos cristãos começam o dia fazendo uma oração de oferecimento, certo? Colocando nas mãos de Deus o seu trabalho, as suas... todas as tarefas que vão fazer, certo? Então,
diria que o primeiro passo dessa santificação do trabalho é começar o trabalho com a intenção correta. Porque se pode trabalhar por muitas intenções diferentes. Pelo dinheiro, pelo reconhecimento público, pela fama, certo? Ou por ser um workaholic, certo? Então, se pode trabalhar por vários motivos. Mas, olha, questione-se. Questione-se pelo porquê. Então, por que trabalhar? Olha, trabalhamos para santificar essa realidade. Oferecemos o trabalho a Deus. E por que que o trabalho é uma realidade que pode ser santificada? Por que que ele pode ser oferecido a Deus? Porque, sim, se formos pensar, o que é oferecido a Deus é, por exemplo, o pão e o vinho que são oferecidos na missa, certo? Então, alguém pode dizer assim, mas o trabalho é uma coisa tão, assim, é isso aqui, né? Não tem nada de especial. Ou pensar, é tão material... É tão material, né? Assim, não é uma coisa sagrada, assim, santificada. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade, porque o trabalho que o homem realiza é a continuação da criação de Deus. Perfeita colocação. Isso é uma coisa fundamental. E quando se entende, muda completamente o panorama. É como continuar o trabalho de Jesus aqui na Terra, né? Exato. A visão que eu tenho é essa, assim, né? Que cada um no seu dia a dia, com as suas atribuições, continua esse trabalho, né? E leva o amor de Jesus, leva a paz, né, para as pessoas, né? Com o seu trabalho. Nada melhor do que dessa forma, né? Porque nem todos estão dispostos a nos ouvir. Né? Sim, alguém poderia ouvir isso que estamos dizendo e dizer assim, mas como continuar a obra criadora? A criação já terminou. Eu como engenheiro, tem essas coisas que a gente fica estudando na faculdade, conservação da energia, conservação da massa. Então, você descobre que, olha, a matéria que está no mundo pronto. O que tá, é o que é, certo? Tem, né? Você pode transformar, mas isso aqui não se perde, só se transforma, certo? Então, alguém poderia pensar na criação como, digamos assim, de uma forma muito olhar para o Gênesis de uma forma meramente assim das realidades, como posso dizer, simplesmente formar a terra, formar a água, e dizer assim, a criação consiste em gerar matéria, podemos dizer assim, né? Alguém poderia pensar assim, né? E sob esse ponto de vista, então, já não poderíamos dizer que a criação continua, né? Mas a criação não é só gerar matéria, certo? A criação é tudo que Deus fez, inclusive a vida, e Deus continua nos sustentando na vida, e poderemos pensar assim, também todas as ideias, certo? Perfeito. Então, a ideia de algum prédio que esteja sendo construído aqui, olha, ela não existe desde sempre na humanidade, certo? E isso é uma coisa nova que surge, e, portanto, apesar de a matéria que vai fazer este prédio existe, né, desde a criação, a ideia deste prédio é uma coisa nova, né? Então, pelo trabalho que o homem realiza, ele continua a obra da criação. Continua a obra da criação. E esta continuidade da criação, naturalmente, é uma coisa que está voltada diretamente para Deus. Fazemos isso com Ele, não por nós mesmos, né? Não somos nós os criadores, somos esses co-criadores. Então, uma vez que se entende isso, então entendemos que o nosso trabalho é essa continuidade da criação, é algo que pode ser santificado. E agora tem esta nobreza que você falava. Sim. Não é meramente assim, mais uma coisa que eu faço. Não, tem uma nobreza atrelada ao trabalho que se realiza. Então, ter essa retidão de intenção, trabalhar pelos motivos certos, entendendo que o trabalho é uma realidade nobre, mas depois ninguém colocaria no ofertório da missa uma hóstia que estivesse mal feita, deformada. Ninguém faria isso. É preciso oferecer a Deus aquilo que se tem de melhor. Então, a segunda consequência de se dizer que é preciso santificar o trabalho
é dizer que o trabalho precisa ser bem feito. Então, começamos por oferecer, renovamos esse oferecimento do trabalho ao longo do dia e buscamos realizar esse trabalho de forma perfeita, para que possa ser oferecido a Deus. É verdade. Perfeito. Até porque a gente, às vezes, enxerga o trabalho como uma necessidade, né? Eu preciso trabalhar porque eu preciso ter aquele ganho para me manter. Mas a gente trabalhando está suprindo uma necessidade de alguém, né? Resolvendo um problema de alguém, né? Verdade. Então a gente tem que fazer isso bem feito, né? A gente vai solucionar um problema para alguém, tem que ser de uma forma Isso é interessante isso que você falou, porque o trabalho também é serviço, né? Exato. Então, servir. nos colocamos a Que serviço é lindo, dos né? outros. Exato. E, na verdade, para muitas pessoas, o nosso valor está no servir. Porque fora as pessoas que nos amam, familiares, amigos, as outras pessoas nos conhecem normalmente porque servimos, de alguma forma, né? Rapidamente, mais uma pergunta para fazer a pergunta final que o Cristiano vai fazer. Claro. Como santificar o namoro, o casamento, a família? O outro lado agora, né? Algum conselho nesse sentido? Esse é mais um podcast. É mais um podcast. Mas se o trabalho é uma realidade nobre, né? A família mais nobre ainda, porque é da família que surge a vida. Então, não poderia haver uma coisa de mais sagrado do que isso. E para santificar essa realidade da vida em família, também não se precisa fazer nada extraordinário. Se começa fazendo bem, novamente, né? E fazendo com intensidade, de forma contínua, aquilo que é o chamado natural do casamento, certo? Amar e tornar-se com o outro uma só carne. Então, podemos ver, né, nas epístolas de São Paulo, todos os conselhos que ele vai dizer, o famoso hino à caridade, certo? Que tem todo esse compêndio dos ensinamentos do que é amar. Então, de uma forma resumida, eu poderia dizer que não tem nenhum segredo e não tem nada de excepcional. Mas tratar a esposa bem, tratar os filhos bem, cuidar para que o trabalho não se coloque, não se sobreponha à vida em família, certo? E poderia também dizer assim, estar presente, certo? Que talvez seja a grande dificuldade dos nossos tempos, em primeiro lugar por falta de uma presença física, mas depois, mesmo quando existe a presença física, a falta de uma presença espiritual, de quem realmente está ali trabalhando com os filhos. Então, certa vez ouvi uma pequena anedota de um homem que dizia que havia educado... Bem, os seus filhos eram pessoas exemplares, né? Então perguntaram para ele, como que você fez para educar também os seus filhos, né? E a pessoa respondeu, eu eduquei meus filhos com o jornal. Então, com o jornal? O que você fazia? Você batia nas crianças com o jornal? Né? Ele dizia, não. Durante anos, depois do almoço, eu pegava o jornal, me sentava no sofá e ficava lá. E nesse tempo todo nunca li o jornal, porque sempre vinha um dos filhos para conversar, perguntar alguma coisa, né? Então, essa questão da disponibilidade. Isso muda, muda a educação, muda a família, muda a vida de família, certo? Quando os pais estão presentes e disponíveis para os filhos, isso é que garante a educação deles, mais do que as melhores escolas, né? E tudo mais. Perfeito. E isso é viver em família de verdade, né? O estar presente. Estar presente de fato, né? Estar disponível, estar atento, né? Viver a vida em família de verdade. Porque, infelizmente, no mundo de hoje, muitas pessoas só estão de corpo presente nos lugares, né? Sim. Gabriel, antes da última pergunta, rapidinho, deixa eu te perguntar. A gente tem, né, na paróquia recolhimentos, né, dos movimentos existentes, né? Recolhimento próprio da RCC, do Emanuel. O Opus Dei tem também recolhimentos desse sentido, recolhimentos de silêncio, aqueles recolhimentos de 2, 3 dias de duração. Os retiros? Retiros, perdão, exato. Isso, então sim, a obra também oferece retiros anualmente e cada um entrando em contato com o centro pode descobrir as datas e como se inscrever. Esses retiros todos podem fazer, não só os membros propriamente. Sim, são retiros abertos. Perfeito. Gabriel, para a gente finalizar aqui, deixa eu te perguntar qual o seu sonho?
Essa pergunta é sempre curiosidade. O seu maior sonho? Eu acho, olha, a resposta curta e direta é o seguinte: o meu sonho é o céu. Céu. E enquanto não chega a visão beatífica de ver a Deus face a face, então trabalho para fazer com que essa realidade aqui, do agora imediata, se torne mais parecida possível com o céu. Perfeito. Seja uma Muito antecipação, bom. né? Viver muito próximo do céu já aqui na Terra, né? E também proporcionando isso para as pessoas que nos cercam, né? Trazer um pouquinho da paz, né? Claro. Isso aí. Muito bem, lindo sonho. Amém que se realize, né? Amém. Amém. Gabriel, gostaria de agradecer, né, mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Muito bom, uma conversa muito boa, né? Se pudesse, a gente estendia aí mais uma horinha. E muito obrigado, né, de coração por ter se disponibilizado a ter essa conversa aqui com a gente. Obrigada, Gabriel. Deus te abençoe e abençoe tua família. E está sempre convidado para vir. Obrigado, foi um prazer. Obrigado. Encerramos.